Amém, queridos? Seja abençoado em nome de Jesus. Fica à vontade, bispo. Acendeu? Ei, agora acendeu. Fizeram a pegadinha comigo, né? Graça e paz, igreja do Senhor Jesus. Boa noite. Como estão? Alguns ainda lembram. Como estão? Também estou bem, graças a Deus. Muito obrigado. Queridos, uma honra, um privilégio poder estar aqui mais uma vez com os amados, poder compartilhar um pouco do maná que Deus tem nos dado, poder ouvir que já tem testemunho do que Deus liberou para nós no domingo aqui, né? Uma grande bênção. Também tem grandes testemunhos também já colhidos lá de Moçambique. Deus tem feito um grande milagre lá também. E poder ver a pastora Lúcia que está ali, ó, sentada. Deus abençoe a senhora, pastora. Que o Espírito Santo possa falar muito ao seu coração nessa noite também. Amém, queridos? Mulungu Baku Kombolerene. Entendendo? Vamos nós, né? Confesso que fui pego um bocadinho, não vou dizer de surpresa, né? Mas assim, num choque no espírito, para estar mais uma noite com os irmãos. E estive orando ao Senhor, dizendo: Senhor, dá uma palavra para que a gente possa compartilhar nessa noite com os amados irmãos e receber também de Ti. E que glória maravilhosa a resposta de Deus e a confirmação dele nesse lugar. Porque eu disse, ele me deu esse tema, essa palavra. Eu disse, eu queria que o Senhor confirmasse. O primeiro louvor que foi cantado aqui foi a resposta, né? Porque eu vinha com esse louvor na mente. Eu disse, Senhor, será o sinal? E o primeiro louvor cantado foi a resposta do Senhor. E quando eu estava ali sentado, ali orando, o Espírito Santo de Deus está falando no meu coração. Tem filhos meus que vieram nesta noite na minha casa, e que o fogo que queimava nele não queima mais na mesma proporção. Está só um pavio fumegando. E eu atraí ele pelo meu espírito a esse lugar, para que nessa noite eu possa soprar e o fogo volte a queimar, a arder. Eu acredito que o que o Senhor fez no domingo aqui, a chama que o Senhor, o fogo que o Senhor derramou aqui, foi só uma pequena faísca do que Ele vai fazer nessa noite na sua vida. E Ele quer nos chamar, amados, para um tempo no secreto com o Senhor. E às vezes a gente se expõe tanto que as retaliações, as coisas que vêm ao nosso encontro, começa a apagar a chama do amor pelo santo lugar, pelo templo que somos nós. Cuidado, o zelo, o nosso tempo, posso dizer, de qualidade com Deus. Perguntinha básica: quantos aqui têm tirado pelo menos 5 minutos do seu dia e fica reservado conversando com Deus? 10 minutos. Você vê quantas as mãos que se levantam? Tem tirado pelo menos uns 20 minutos para meditar na palavra. Lido a palavra, não vou ler como livro, mas vou meditar. Eu vou receber de Deus a porção que Ele preparou para que eu viva no dia de hoje. A vida é uma correria, queridos, e o nosso ativismo tem apagado a chama do amor da nossa comunhão com o Espírito Santo. E é Ele quem conduz os nossos passos
É Ele que dá a direção de como alcançarmos vitória, como vencermos as investidas do inimigo. E aí, quando nós perdemos o rumo, perdemos o brilho, esfriamos, nós queremos culpar alguém, enquanto o culpado somos nós pelas nossas negligências. Então, que nessa noite o Senhor está nos convidando, queridos, convida a mim e convida a você, para queimarmos no secreto com Ele. Tem pessoas que tá precisando ser levado para o secreto, entender o que é um lugar secreto. E quando chegar nesse lugar, como foi bem cantado aqui, né? E falado, não querer sair mais daquele lugar. Tornar o ambiente tão precioso, tão gostoso, que você não queira sair mais daquele lugar. E quando o fogo for aceso em nós, que nós venhamos ter vigilância para não permitir que ele venha a ser apagado. Porque somos nós. Eu lembro que uma vez eu ouvi uma ministração de um pastor, e ele ilustrou muito bem, disse: você quer entender como que nós apagamos? Quando nós se afastamos do fogo, simples. Quando nós se afastamos da presença de Deus, é lógico. Mas ele foi ilustrando de uma forma mais clara. Se pega um fogaleiro, um fogãozinho, um carvão, coloque os carvões ali, acenda. Quando estiver bem aceso, você tira uma brasa e coloca do lado. E observe que ela vai apagar mais rápido. Então, querido, quando nós saímos do território de Deus, quando um cristão quer viver pela sua razão, entenda isso, quando um cristão, que se diz temente servo de Deus, quer viver pela sua razão, ele está saindo do país de Deus para a terra do inimigo. Quando um cristão, ele quer viver pela sua razão e não pela palavra de Deus, não pelo direcionamento de Deus, ele sai do país de Deus, que é o reino espiritual, para a terra do inimigo. Nós pertencemos ao reino miraculoso do Senhor, o reino miraculoso do sobrenatural de Deus. E para vivermos o sobrenatural diariamente, vivermos e vivenciarmos um milagre após o outro, precisamos constantemente estar num lugar reservado e no secreto com Deus. Priorizar esse tempo, valorizar esse tempo, buscar a presença dEle até se tornarmos um com Ele, sentirmos o calor e termos a essência dEle em nós. Uma transformação que comece de dentro para fora. E quando esse fogo acender, não podemos permitir que ele se apague. Amém, queridos? Eu lembro que os irmãos lá em Moçambique, teve o Idai, um tempo muito difícil, um tempo de muita miséria, um tempo de desgraça. Eu vi muitos missionários subir no avião e vir embora. E o que me encorajava era a fé daquele povo e a alegria. O pastor Anderson já pisou num dos países da África e presenciou que não tem nada, mas são um povo alegre. Eu já compartilhei para vocês aqui num testemunho de uma mãe que deixou o filho no hospital e foi para a igreja. E ainda foi pedir perdão ao pastor por ter chegado atrasada. E Deus trouxe a cura sobre o filho dela. Por quê? Ela tinha uma intimidade no secreto com Deus. E essa intimidade levou ela a um nível de adoração. E que mesmo a dificuldade, mesmo os problemas que tinham se levantado, o momento que ela estava vivendo, ela não permitiu que a adversidade contrária apagasse o fogo do amor e da adoração dela por Deus e o temor. E tem pessoas aqui que basta um pisãozinho, um espirro de um começo de uma constipação, ele já quer sair da presença de Deus. E aí, querido, como que vamos viver o sobrenatural, as maravilhas de Deus, o melhor de Deus para nossas vidas? Eu quero que você me empreste o seu dedinho de profeta e a sua boquinha aponta para quem está do outro lado e diga: irmão, não permita que o fogo se apague em seu coração. Por mais que esteja difícil, lembre-se de uma coisa: o Senhor dos Exércitos
está nesta causa por você. Então a vitória é sua. Apenas adore. Apenas adore. Adore Ele. Porque quando você adora, você manda fogo para o alto e o Senhor manda a glória do céu. E um milagre acontece sobrenatural na sua vida. Aleluia. Abra as vossas Bíblias no livro de Levítico, capítulo 6. Versículo 13. Levítico 6, 13. Nesse versículozinho aqui, só para dar ênfase aqui, depois nós vamos, como eu falei, eu começo devagarzinho, depois é igual o carro velho que pega no tranco, né? Aleluia. Glória a Deus. Levítico 6, 13. 13. Exatamente, ok, meu querido. A palavra diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Profetiza para quem está perto de você essa palavra. Aponta para ela e diga: o fogo arderá continuamente nesse altar que é você. Porque a palavra diz que eu e você somos o templo do Espírito Santo e Ele habita em nós, e o nosso coração é o altar do Senhor. Então, querido, o fogo queimará continuamente sobre este altar que é o seu coração, um lugar de adoração, um lugar que você oferece o verdadeiro sacrifício vivo ao Senhor, e ele não se apagará enquanto você permanecer um filho e uma filha obediente a Ele. Uma pessoa que tem sede da ação dele por nós. E todo dia temos que ir lá colocar o azeite. Esse texto, ele relata essa passagem dentro de um texto que fala da função que os levitas faziam, que tinha lá dentro do santo lugar um altar que o fogo tinha que estar todo o tempo aceso, não poderia em nenhum instante apagar-se. Então tinha que todo dia ir lá, todo momento, tirar aquelas cinzas, colocar uma nova lenha. O mal é que a gente às vezes quer permanecer o fogo aceso, acumulando cinzas. Cinzas representam o que já foi queimado, o que já foi passado, e que precisa ser limpo. O altar precisa ser limpo, para ser colocado uma nova lenha, um novo azeite. E aí o fogo vai permanecendo aceso e vivo dentro de você. E esse fogo vai nos transformando, porque vai também nos purificando. Por mais que as mazelas venham, que as situações venham, não permanecerão em nós, porque o fogo do Espírito Santo está em nós e ele vai filtrando, vai nos dando força para suportar. É o momento da doença, vai nos dar força. Confesso para os amados irmãos que também não estou passando um tempo fácil em termos de saúde no meio da família. Eu estou aqui em Juazeiro, mas o meu padrasto, marido da minha mãe, que eu chamo de pai, está no hospital. Uma situação muito crítica, sendo cuidado pela minha irmã, a pastora Sueli, e pela minha mãe, que já é uma senhora já de 69 anos. E os médicos falaram que a situação dele é irreversível, não sabe dar o motivo, mas ele está atrofiando em cima de uma cama. Provavelmente vai ter que passar por uma cirurgia, tem que colocar um catéter nele, acho que para fazer hemodiálise, mas já furaram 11 vezes um local para tentar achar um acesso e não acharam esse acesso. Sondaram ele, colocaram uma sonda, está tendo uma evolução. Eu estou tranquilo em Deus, porque eu sei que Ele está fazendo a boa, perfeita e agradável vontade dEle para a nossa família. Descansando, a gente quando tem um fogo do Espírito Santo em nós, a gente descansa, porque sabe que Ele cuida de nós. Foi assim comigo lá em Moçambique, durante as 32 malárias que eu tive, durante os momentos de escassez. Chorava à noite, como diz a palavra,
mas ia para o quarto, aí onde eu quero chegar. Ia chorar nos pés do pai. Não murmure, não vá para as pessoas, vá para o quarto. Vá para o lugar secreto. Como está escrito no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Por favor, coloca aí, irmão. Mas ao orar, entre no seu quarto, feche a porta, ore ao Pai que está em secreto. E o seu Pai que vê em secreto lhe dará a resposta. Então às vezes a gente está passando uma luta e quer espalhar, vai lá para o Facebook, vai lá para o Instagram, né? Vai lá para o status do WhatsApp. Não se exponha tanto, porque quando você é uma brasa acesa, quando você se expõe, alguém vem e joga gravetos estranhos, coisas estranhas no fogo, e em vez de você purificar, você ganha mais danos. Então vá para o secreto e ore ao Pai. Fale com o Pai. Lança sobre Ele o que está te afligindo, o que está tentando te desanimar e apagar. E confia nele. Confia nele, porque como está na palavra, Ele vai trazer a resposta que você busca. Alguém que está te causando problema dentro da família, confia no Senhor. Lança nele, no secreto, e Ele vai te trazer a resposta ao vivo, para que o nome dele seja glorificado e exaltado. E nunca tente, queridos, apagar o fogo. E como eu posso apagar o fogo, bispo? Às vezes nós questionamos muito a Deus. Olha o que está escrito também no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Vou tentar correr para ver se a gente ganha tempo. E o pastor Anderson volta a me convidar de novo outro dia, quando eu vim ao Brasil, né? Amém, queridos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Não apaguem o Espírito. Fala para o irmão que está perto de você, diga: não apague o Espírito. E como é que nós apagamos o Espírito, bispo? Extinguindo o fogo dele em nosso coração, não querendo comunhão com ele, não se rendendo aos convites dele. Sabe, querido, eu confesso que no cansaço do dia a dia, do ativismo dos trabalhos, às vezes eu chegava em casa e apagava, tirava a noite e nenhum sono. Aí eu comecei a dizer: Senhor, eu estou esfriando. Senhor, eu estou perdendo assim, o tempo de qualidade, a vontade do tempo de qualidade, de ler a tua palavra, de estar sozinho contigo. Começa a me incomodar no momento que possa ser só eu e o Senhor, e que não tenha mais ninguém para nos atormentar. E o Senhor começou a me acordar às 3 da madrugada. Eu não ia nem falar isso aqui. Talvez esteja alguém que esteja sendo incomodado à noite, às 3 da madrugada. Você pensa que é uma coisa do acaso, mas não é não. É o Espírito Santo te chamando para um tempo de secreto com Ele, porque há coisas que Ele quer revelar para você. E a gente começa a querer limitar Ele, apagar. Ah não, eu estou com sono, eu estou cansado. Aí vira. E aí a resposta que você está buscando, você anula ela. Às vezes é na igreja. No momento da palavra, você, em vez de estar focado em receber, só que agora não faz mais o barulho, faz só vibra, né? Aí você finge que está lendo a Bíblia e está lá nas redes sociais. Sufocamos Ele. A palavra diz que Ele cuida de nós. E se Ele cuida de nós, Ele sabe as minhas e as suas necessidades. E como que nós devemos andar e caminhar? Descansando nele, confiando que Ele vai cuidar e vai nos dar o melhor. Então não precisamos estar: Pai, aquilo, Senhor, aquilo. Aí você vem no culto de oração, de novo a mesma oração.
de novo a mesma oração, o mesmo pedido, a mesma coisa, a mesma exigência. Você está desconfiando ou está pressionando o Espírito Santo para que Ele faça? Nós muitas vezes queremos as coisas imediatas. E o imediatismo tem esfriado muita gente. Porque quando a coisa não acontece do nosso jeito, nós queremos culpar o Senhor e sair da presença do Senhor. E às vezes Ele está demorando te responder porque Ele está preparando o melhor para você. Você que quer provar o sabor de verdadeiro de uma fruta, você tem que esperar ela amadurecer. Se você começa a comer ela fora do tempo, ela, em vez de te dar prazer, ela vai te causar um mal. Então espera no Senhor. Fala para quem está perto de você, está demorando? Então espere. Tenha paciência. Não sufoque Deus, porque Ele está preparando o melhor para você. Porque a palavra dele diz, aí fala assim, a palavra do Senhor diz que nós viveremos do melhor desta terra. Então tenha calma, porque o melhor está chegando. Também, querido, outra forma de apagar o Espírito Santo é limitar ele. Uma forma de apagar o agir do Espírito Santo através da nossa vida, pastor, é limitar ele. Seja em algo que nós buscamos, Senhor, se eu for me dar até aqui, tá bom, às vezes Ele quer nos dar mais. Ah, Senhor, se o Senhor me levar só até aqui, tá bom, não, Ele quer te levar mais além. Então não limite o Espírito Santo. Mergulhe nele e deixe Ele guiar você até onde Ele quer levar. Nas águas mais profundas da intimidade com Ele. No processo mais profundo da revelação. E aí você vai ver os milagres sobrenaturais de Deus acontecer. Porque Deus não mudou, querido. E se Deus não mudou, algo mudou. E fomos nós. E o desejo do coração do Senhor é de continuar fazendo grandes milagres através da nossa vida. Mas para isso acontecer, eu e você devemos estar com o coração ardendo em chama de desejo e de amor por a obra do Senhor e de desejo de fazer a vontade dEle. Porque quando cuidamos dos desejos do Pai, Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Há um convite. Enquanto permanecermos, olha bem, querido, um alerta também. Enquanto permanecermos, amados, escravizados a uma cultura de velocidade superficial e distração, não seremos as pessoas que Deus deseja que sejamos. Enquanto estivermos numa cultura, sabe, de velocidade, as coisas daqui para aqui, correndo. Olha, eu estou 14 anos em Moçambique. Eu vivi assim. Quando eu fizer 10 anos, eu já entro no pedido do meu DIRI, da minha naturalização. Aí completou os 10 anos. Aí a ansiedade. Deixa eu ir agora, o DIRI. Aí o cara disse, não, você não pode tirar ainda. Apareceu uma situação lá no meio dos documentos, atrasou por mais um ano. Eu disse, vai ser no ano seguinte. Não, no ano seguinte não. 4 anos depois foi que o Senhor me deu o DIRI permanente. Agora eu estou para tratar a naturalização. E o cara já chegou e disse, bispo, esquece essa questão da naturalização. Você já está com 50. Daqui mais 5 anos você renova o DIRI de novo. Depois renova de novo, já são 60. 60 e tal. E você já pega o DIRI vitalício. Você não precisa mais de naturalização. Ninguém te tira mais de Moçambique. Sabe, querido? E às vezes a gente fica numa correria tão grande, querendo as coisas para onde? Pressionando Deus. E esquece de desfrutar do processo que Deus está nos levando a viver e contemplar o seu poder, a sua glória e a sua ação em nosso favor. A pressa, a carreira, essa cultura de tudo para ontem, nós não desfrutamos do processo, do tempo. Sabe, aquela agitação, eu fico vendo isso aqui. A agitação dos discípulos quando estavam com Jesus, quando tinha muita gente, era aquilo, era corre, era uma agitação tremenda. Aí Jesus dizia, não, deixa eu tirar eles um pouquinho do meio da agitação,
subam no barco, vamos atravessar para o outro lado. E tinha um caminho que eles poderiam ir a pé, mas o Senhor trouxe eles para o barco, para atravessar pelo mar, pelo lago, e nesse lago ele tem um tempo de refrigério, de comunhão, só ele e os seus discípulos. E teve um dia que ele disse, desses aqui eu quero 3. Esses 3 eu quero dar uma experiência diferente. Eu vou fazer um convite para eles, para irem orar comigo. Aí chama Pedro, Tiago, e João, como está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 28. Diz, vamos ali orar. O Senhor ele nos chama todo tempo e todo instante para um tempo de comunhão, para entender os seus planos, para entendermos o próximo passo que devemos dar. E ele diz que, a palavra diz, coloca aí, irmão, vamos ler esse texto. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 28. Jesus, porém, 28, ok. Cerca de 8 dias depois de proferir essas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. Nós estamos num culto de oração. Tempo de oração, tempo de nós, com o nosso intelecto ligado no eterno, no reino espiritual, buscarmos um direcionamento de Deus, abrir o nosso coração. E Jesus leva Pedro, Tiago e João ali para esse lugar. E a palavra na continuação do texto diz que no momento que ele estava orando, ele se transfigurou. Ele teve as suas vestes esbranquiçadas, ficou claro, muita luz. E até os discípulos dizeram assim, os que estavam lá, Senhor, é um lugar maravilhoso, não vamos mais descer não. Vamos fazer uma tenda para mim, ou para o Senhor, para Elias, para Moisés, e nós vamos ficar aqui. Porque quando você chega na presença de Deus, numa profundidade de intimidade com Ele, sabe, uma essência poderosa, você não quer mais sair daquele lugar. Aí eu entendo porque os cultos lá em Moçambique, às vezes dura 3, 4, 5 horas. E o povo às vezes não quer ir embora. Porque o céu desce naquele lugar. E nós temos que preparar o ambiente nesse nível. De atrair a presença de Deus. De nós não queremos mais sair desse lugar. Não temos pressa para sair. Buscar, sair daqui diferente. Sem ser obrigado a gente dizer, eu estava num culto de oração, as pessoas vão olhar e dizer, tem uma coisa diferente em você, querido. Moisés ficou 40 dias lá no monte, e quando ele desceu, ele não precisou, o povo viu que ele tinha visto algo diferente. Tinha algo diferente em Moisés, porque ele resplandecia, ele estava brilhando, radiante da glória de Deus. A glória de Deus era a luz que estava sobre a vida de Moisés, até o povo se assustar. Então é esse momento da intimidade, do secreto com Deus que nós temos que buscar. Sermos cheios, até a sua glória resplandecer em nós. E sairmos como resposta para as pessoas que estão em nossas voltas. Para ser agentes e promotores dos grandes milagres, do sobrenatural de Deus, por onde passar. Priorizar esse tempo com Deus. Pedro, olha bem o que a palavra diz, que Pedro tinha tanta intimidade, ficou tão cheio do Senhor, do Espírito Santo, que por onde Pedro passava, a sombra de Pedro curava os enfermos. Será que o Senhor perdeu o poder de curar enfermos? O Senhor não tem mais prazer em curar os enfermos? Tem. E por que não há curas? Porque nós temos, com a nossa incredulidade, limitado o Espírito Santo e nos afastado da mão potente do Senhor e não permitido que Ele nos use como ferramenta para promover as curas. Temos esvaziado do Senhor e se enchido muito de nós. O nosso eu, o nosso ego, tem falado mais alto em nós do que o Espírito Santo. E é nesse tempo de oração que nós mortificamos a nossa carne. Porque culto de oração, glória a Deus que a igreja aqui está cheia. Mas eu creio que nos domingos enche muito mais. Porque o povo quer só adorar, celebrar, pular e chorar. E chorar. Rasgar diante do Pai as suas dores. As suas
dores, não as dores dos outros. Permitir que Ele entre e cure você. Ninguém quer orar. E é o que nos enche do Espírito Santo. É o tempo de qualidade, de comunhão com Ele através da oração. Em Atos 2, capítulo 2 fala que os discípulos estavam reunidos em oração. E quando ele pensou que não, o vento soprou e encheu todos do Espírito. E Pedro sai, a primeira pregação de Pedro, mais de 3.000 homens se converte. Pedro continuava em oração, a igreja em oração, o povo reunido em comunhão e adoração, e Pedro se enchia, os apóstolos se enchiam, e Pedro, onde passava, a sombra dele curava. Pedro chega na porta do templo, pega um coxo e diz: ei, eu não tenho nada para te dar, nem ouro nem prata, mas em nome de Jesus, levanta e anda. Será que eu e você temos essa ousadia hoje? Porque o medo tem apagado o fogo do Espírito Santo em nós. Até o medo de colocar a mão sobre um enfermo dentro da nossa casa e decretar a cura dele. Eu lembro que eu estava ainda hospedado na Jocu, numa instituição lá em Moçambique, e tinha uma curandeira que estava visitando uma pessoa da família que morava lá dentro da base, onde eu estava morando. Trouxe o netinho dela, pastor. A criança estava brincando, correndo. Daqui a pouco aquela criança cai no sol e ficou ali deitada, caída. E eu estava sentado na cadeira da base, olhei assim: meu Deus, o que aconteceu com aquela criança? Eu fui me aproximando e vi os cordões amarrados na cintura daquela criança. Eu disse: epa, aí tem alguma coisa que não está bem nessa criança. Ele começou a ter convulsão. E quando eu fui me aproximando, alguém gritou, disse: é missionário, sai de perto, deixa da família, a família sabe o que. Eu disse: não, vou deixar a criança morrer. Existe um fogo que queima dentro de mim, que quer promover um milagre, e eu acredito que ele pode salvar e transformar o que está acontecendo na vida dessa criança. E eu abracei aquela criança, profetizei vida sobre ela, repreendi a enfermidade. A criança estava ardendo em febre, e disse para aquela senhora: traz água, banha essa criança aqui. Chamei aquela outra senhora que conhecia a palavra: quebra essas coisas que está amarrada nessa criança, e ela vai ser liberta e Deus vai curar. Acabamos de orar, deram banho naquela criança, e eu fui para a base. 5 minutos eu estou vendo o menino passar correndo de novo. Deus quer fazer esses milagres através de você também. E aí nós precisamos ir para o secreto com Ele, para que Ele nos encha da sua presença, para que Ele acenda o fogo no nosso coração da fé, ao ponto de termos a convicção que Ele pode fazer todas as coisas através de nós, que tudo vem dEle, por Ele e para Ele. Tudo, tanto querer quanto executar, vem dEle, e não podemos limitar Ele. Ele nos chama para ter esse tempo, para que Ele possa nos revelar grandes coisas dEle para a nossa vida. Talvez você não tenha entendendo, mas o bispo está misturando todas as coisas. Talvez seja a resposta para algumas pessoas que têm vindo buscar aqui, que têm tido medo de exercer e fazer o que o Senhor tem mandado você fazer. Existem pessoas que estão no nosso meio, que têm um dom de cura imenso, mas não têm permitido que o Senhor te use para isso. Tem limitado o Espírito Santo. Às vezes ele tem te incomodado à noite, para você ter um tempo com ele, você pega o lençol e vira para o outro lado. Às vezes pega a Bíblia, começa a ler e vem o sono. Está na hora de você começar a repreender esse espírito do sono e valorizar o tempo com Deus. Que o Espírito Santo de Deus queime no seu coração, queime no seu coração. Como foi falado aqui, não só pelas almas que estão distantes, mas pelas que estão próximo de si. E você se permita ser uma ferramenta amolada na mão do Senhor, e que Ele te use para mudar geografias, famílias, histórias e situações, e você possa contemplar os milagres sobrenaturais de Deus. Começando em nós. Porque quando o fogo queima em nós, a primeira coisa a ser purificada somos nós. As nossas incredulidades, as nossas mentiras, as nossas vaidades, o nosso ego, o nosso eu. Porque é Ele, para Ele, todas as coisas. Coloque sobre os seus pés, queridos.
Fique de pé, amados. Será que a gente poderia cantar aquele primeiro louvor aqui?